Olá, 1º de março de 2023 e estamos começando o nosso Previdência em 10 minutos. Aqui na Rede Previdência você fica sempre atualizado acerca de todos os temas relativos ao direito previdenciário. E eu sou Ana Isabel Jordão, todas as quartas-feiras estou aqui com vocês. Hoje nós vamos conversar sobre a questão da revisão da pensão por morte. Esta ação, ela está tramitando no STF. É uma ação de inconstitucionalidade. Por que uma ação de inconstitucionalidade? É uma ação que visa que os ministros do STF reconheçam o defeito, né? A inconstitucionalidade desta regra que foi criada a partir da Emenda Constitucional 103 de 2019. Vamos explicar o contexto para que vocês entendam, então, o andamento né, que vem tendo essa ADI e a suspensão desse julgamento que deu-se início no plenário virtual. Então, vamos fazer aqui algumas explicações, algumas contextualizações. Até a emenda 103 de 2019, que foi publicada em 12 de novembro de 2019, ou seja, para todos os óbitos ocorridos até o dia 12 de novembro de 2019, a regra de cálculo da pensão era bem simples. Você calculava 100% daquilo que o aposentado recebia para a pensionista. Não havia cotas e não havia nenhuma proporcionalização para o cálculo dessa renda. E, caso este segurado estivesse ainda em atividade, o cálculo era feito como se fosse uma aposentadoria por invalidez na data do óbito. A partir, então, da publicação da Emenda Constitucional 103 de 2019, a partir do dia 13, a partir dos óbitos ocorridos a partir do dia 13 de novembro de 2019, nós temos uma mudança bem substancial, uma mudança radical, portanto. E aí você estabeleceu cotas. E a norma, né, o artigo 23 da referida norma, ela estabeleceu o seguinte: a pensão será calculada com 50% do que teria direito aquele segurado, aquela aposentadoria, ou seja, 50% do valor recebido pelo aposentado, ou 50% do que teria direito o trabalhador que se aposentasse por invalidez naquela data. Então, você teria 50% desse valor acrescido de 10% para cada dependente até a cota máxima, limite máximo de 100%. Então, se você tiver uma companheira, companheiro, você tem direito a 60% da aposentadoria que recebia aquele segurado que veio a óbito. E se tivesse uma companheira, um companheiro e um filho, você então terá direito a 70%. Lembrando que isso a gente está falando exclusivamente da questão das cotas, da questão da fixação da renda. E toda aquela normativa acerca dos dependentes não foi extinta, não houve nenhuma mudança. Então, nós continuamos tendo categorias, classes, nós continuamos tendo também as limitações etárias, ou seja, uma dependente, esposa, esposo, companheiro, companheira, que tenha 20 anos, vai receber por um período. Aquela que tem mais de 45, essa sim vai receber vitaliciamente. Essas regras continuam em vigência. O que se alterou na emenda constitucional foi a regra de cálculo. Então, a advocacia, as confederações, né, principalmente a Contar, o próprio ministro da Previdência já se manifestou nesse sentido, começaram a questionar essa regra e dizer que essa regra ela é inconstitucional. Por quê? Porque ela traz uma norma, um normativo que desprotege. A partir do momento em que a gente vê a Previdência como um seguro social, e que, no momento do óbito, esse seguro ele não cobre, né? Não faz frente às despesas mínimas, né? Segundo Contar, o cálculo da pensão, com base nas novas regras da aposentadoria,
não reflete proporcionalmente o valor sobre o qual foram descontadas as contribuições previdenciárias. Então, a gente não está só falando da questão social, a gente também está falando dessa questão de um equilíbrio financeiro atuarial entre o que se contribuiu e o que se vai gozar em termos de pensão, imaginando e pensando, né, no INSS e na própria Seguridade como um seguro social, né? Até porque o voto do ministro Luiz Barroso, que é o relator, do ministro Dias Toffoli e André Mendonça, que já haviam votado no plenário virtual, foram, né, pela constitucionalidade da regra, seguiram, então, o relator Luiz Barroso, que argumenta que o direito à previdência social e o princípio da dignidade da pessoa humana não oferecem parâmetros precisos para o cálculo da prestação pecuniária. Portanto, esse cálculo só seria inconstitucional caso o benefício fosse única fonte de renda formal do dependente e tivesse valor inferior a um salário mínimo, né? O que não acontece de qualquer maneira. Portanto, então, para o ministro Barroso, ele não vê aí nenhuma inconstitucionalidade nesse parâmetro de cálculo. Ele não entende que essa redução de 40% da pensão, né, do valor da pensão, não fere os princípios constitucionais, né, não fere o princípio da dignidade humana, no que nós discordamos, né, e temos acompanhado, portanto, todo desenrolar dessa ADI. Qual era o encaminhamento que está sendo dado? Essa ADI estava pautada, estava em julgamento no plenário virtual. O que é julgamento no plenário virtual? O julgamento no plenário virtual representa que os ministros têm um prazo para que eles apreciem aquela matéria e votem. E digam, né, se vão seguir o relator, se vão divergir do relator, enfim, deem ali a sua opinião num plenário virtual, né? Cada ministro lança no sistema a sua opinião, o seu voto. Então, vinha ali na sequência, o ministro Barroso, relator da matéria, votou pela constitucionalidade da questão da pensão, do cálculo da pensão. Houve, então, Dias Toffoli e André Mendonça concordando com Barroso, então temos 3 votos a favor da constitucionalidade desta regra, e então o ministro Ricardo Lewandowski pediu vistas deste processo. Esse pedido de vistas, ele suspende, portanto, o julgamento no plenário virtual, tá? Esse pedido de vista, ele suspende esse julgamento, que deveria ter se encerrado ontem, na terça-feira. Mas, como houve, portanto, o pedido do ministro Lewandowski, que nem todos os ministros ainda haviam dado seu voto nessa data, né? Que o limite era ontem, dia 28 de fevereiro, com o pedido de vista, então, está suspensa essa votação no plenário virtual, o que, por certo, irá para o plenário presencial, plenário físico, dada a importância da matéria. Assim que tomou posse, o ministro da Previdência, Carlos Lupe, manifestou que havia um interesse da pasta em rever esta regra, rever legislativamente esta regra, o que é extremamente interessante, até porque a emenda constitucional prevê essas regras de cálculo até que lei venha a destrinchar, né, que venha regulamentar essas novas regras trazidas pela emenda constitucional 103. Então, nós temos agora este momento, estamos aguardando o que será de nós, né, em mais este capítulo aí dos segurados e o STF. Né? Estaremos aqui acompanhando diligentemente. Qualquer novidade a gente traz para vocês. E até a próxima semana.